Estamos iniciando nessa noite, como sermão, campanha da nossa igreja, da família, semana da família, o mês da família. Muito provavelmente assim seja esse título deste mês, por causa do segundo domingo, que é dia das mães, né? Então fica assim, mamãe o centro da família, né? Então acaba atraindo esse título para o mês de maio. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Muito bem. No verso de número 76. Nós vamos andar um pouco nesse texto, mas quero fazer a leitura apenas do final deste texto. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Estamos falando de um menino, João, importantíssimo no ministério de Cristo. Estive pensando, por que Isabel, sua mãe, só teve ele nesse período simultâneo quase ao nascimento de Jesus? Porque Deus tinha algo especial para esse menino. Deus tinha um projeto para esse menino. Deus tinha um sonho e se cumpriu. E quando está no verso 76, é a bênção do pai ao filho. E nós vamos ver por que esse menino é tão especial. O que aconteceu dele ser tão especial. O que Deus escolheu para ele. E principalmente, o que Deus tinha para essa família. Falando de família, ele nasceu no meio de qual família? Que família era essa? João nasce, descrito no verso 5 e 6, no primeiro capítulo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Meus irmãos, essa era a descendência de João. Saber quem é você, quem é a sua família, é uma coisa muito importante, muito boa. Se você não tem uma história familiar, porque talvez você não teve contato com a sua família, se perdeu, e existe N histórias, diversas histórias, que a partir de hoje, você possa pensar, que você hoje serva do Senhor, quer construir uma história na vida dos seus filhos. Ouvindo alguns pastores e amigos que não têm história de sua família, não sabe quem são seus avós, não tem tios, alguns não sabem quem é seu pai,
não tem história para contar, não sabe a sua genealogia, não sabe quem ele é ou quem ela é. E a gente olha, muitas vezes as pessoas se entristecem por isso. Mas a partir do momento que tem um encontro especial com Cristo, eu digo para esses meus irmãos, você tem a oportunidade de fazer a sua história daqui para frente. De que o passado não estava em suas mãos, mas o teu futuro e o futuro dos seus filhos e netos estão nas tuas mãos. Construa história. Construa história. Nessa semana, minha sogra entregou nas minhas mãos e da Dani a Bíblia que era do meu sogro, pai da Dani. E lá naquela Bíblia há escrito quando fulano casou, quando o outro fulano nasceu, e tem um histórico nas primeiras páginas. É uma Bíblia da família, onde conta a história da família, quando nasceu, quando casou, quando morreu. E a Dani tem lá a história da família dela. O primeiro que está lá foi o casamento dos pais do seu pai, dos seus avós. Na qual a Dani nem chegou a conhecer. Mas está lá a história. Isso é muito bom, muito importante. Ah, pastor, eu não tenho a minha história. Faça a sua. Seja bênção na vida dos teus descendentes. Se você não recebeu uma Bíblia de herança, de que seus pais não eram evangélicos, muito pelo contrário, pastor, tinha uns pais perdidos, faça você deixar Bíblias de herança para os seus filhos. Faça você uma nova história. João, sim, tinha uma história bonita de família. Seu pai Zacarias, sacerdote, cargo belo e bonito, líder na igreja, trabalhava no templo, no turno, diz aqui, no turno de Abias. Dá uma linguagem trabalhista aqui, né? Turno. É turno mesmo, porque os sacerdotes se revezavam na igreja, com turnos de trabalho semanal, 2 vezes ao ano. Trabalhavam ininterruptos, uma semana seguida, 2 vezes ao ano. E ele trabalhava no turno junto com o líder Abias, um sacerdote, algo que a gente tem de grande estima no coração. Muito bem. Também fala de sua mulher, Isabel, mãe de João, que era das filhas de Arão. Arão, aquele, lá no Antigo Testamento, irmão de Moisés, o primeiro sacerdote também. Era de costume que os sacerdotes casassem com filhas de outros sacerdotes, para manter ali a turma, de uma maneira separada. Uma tradição, não era como lei, mas era de tradição que se casasse com descendentes também de sacerdotes. Então ele tinha uma herança sacerdotal, uma herança de pessoas consagradas a Deus. Esta é a história de João. E vem dizendo o texto, uma família temente a Deus. E eu gosto muito do verso de número 13. Disse, E eu gosto de me ater à pessoa de Zacarias, porque ele diz que ele orava com sua esposa. A gente normalmente vê muitas mulheres de oração. A gente olha na igreja, que é aquele povo que põe a cara no chão, cara no pó e ora, que intercede por sua família, é a mulherada. Não existe igreja sem mulher, porque são elas que, sem as mulheres, porque elas que sustentam a igreja. E vocês, homens, vão concordar comigo que elas oram mais que nós, e elas que sustentam a nossa casa, não é verdade?
Mulherada de oração. Mas aqui nós temos um homem de oração. E ele orava muito por sua esposa, porque ela era estéril. E essa mulher tinha uma dor no seu coração por ser estéril. Já estava com idade avançada. Vamos dizer que ela era estéril 2 vezes. Uma porque realmente era estéril na sua enfermidade. E outra porque já com idade avançada, mesmo que ela fosse estéril, já não era mais, porque tinha terminado os seus dias. Então, vamos dizer que uma esterilidade dupla. Uma pela enfermidade e outra pela própria idade. Então, meus irmãos, esse homem sabia da angústia da sua esposa, e ele orava por ela. E aí a gente vê aqui, homens oram pelas suas esposas. Nós vimos no texto de abertura do culto, Salmo 129, um homem temente ao Senhor. Eu sou meio chato com isso, eu pego no pé dos colegas, dos amigos homens, irmãos homens. Eu vejo uma responsabilidade muito grande, e uma bênção muito grande também. Mas Deus nos deu essa responsabilidade de sermos líderes em casa. Homens, varão, sacerdotes do lar, que põem a mão na cabeça dos filhos e oram por eles. Eu tenho tentado e tenho buscado, e graças a Deus tenho conseguido fazer isso. Não sou pastor na igreja, eu busco ser sacerdote do meu lar também, cuidando, orando pela esposa, orando pelos filhos, intercedendo, ensinando a palavra. Esse homem era temente a Deus. Ele não era só o homem do templo, o pastorzão do templo, ele era o pastor da sua casa. Ele orava pela sua esposa, ele não orava só pelo povo, não, ele orava pela sua família, pela angústia de a sua esposa. Não orava pelos seus filhos, porque ainda não tinha. Então ele orava pela sua esposa. Senhor, atende o coração dessa mulher, Pai. Pai, os dias estão avançando, e essa mulher não tem alegria de ter filhos. Os irmãos sabem que, para o período bíblico, tanto do Velho Testamento do Novo, uma mulher que não tinha filhos era quase que uma amaldiçoada, era mal vista. Nos dias de hoje já não é complicado, você casa, já vem um infeliz na festa de casamento. E aí, quando vai ter filho? Você já viu esse tipo de parente? Desse amigo, mal casou, já está perguntando, e aí, vai ter filho quando? Quando você quer? Vai ser um time de futebol ou não? Vai ser um futebol de salão ou futebol de campo? Não, filho, vai ser jogador de tênis, um só. Vai ser jogador de tênis, um só. Tá bom. No máximo, uma dupla de vôlei. O povo cobra. O povo cobra demais. Aí você tem o primeiro. E aí, vai ter o segundo? Não é, Kelly? Quanto já te cobraram o segundo? Nem sei se eu já te falei isso, talvez. É da nossa natureza cobrarmos isso. A sociedade cobra, os parentes cobram. Vô e vó não cobram, é verdade. Vô e vó não cobram. Neto. Ô, filho, você não vai dar neto para a avó. Não, porque a senhora não é vó ainda. Quando for, vai ser vó. Bom, outra coisa bonita do texto fala que esse homem, aí sim, no verso 13, eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Verso 11. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Amém? Meus irmãos, a oração desse povo foi ouvida. Essa família foi tremendamente abençoada. Verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Aleluias, aleluias. Esse homem, ministro,
cheio do Espírito de Deus. Diz o verso de número 6: ambos eram justos diante do Senhor, irrepreensíveis. Na nossa linguagem de hoje, era crente, gente boa, fiel a Deus, ministério, nota 10. Buscavam servir a Deus de todo o coração. E a gente canta muito que Deus é fiel. Semana passada o preletor falou que é fácil nós dizermos que Deus é fiel, mas e da nossa fidelidade? A gente olha para a Bíblia e vê esses homens com esses ministérios bonitos. Você olha para um Abraão, para um Moisés e fala assim: ah, isso aqui é escolhida de Deus, isso aqui é abençoado. Meus irmãos, a mesma carne dele é a tua e a minha. As mesmas tentações tua, minha e a dele são as mesmas. Mas Zacarias era fiel, justo, irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Ele obedecia às leis. Se isso é possível para Zacarias, é possível para você e para mim também. Essa era a família temente ao Senhor. Segundo aspecto, uma família usada por Deus. Isabel ficou grávida pelo anúncio do anjo Gabriel. Esse Gabriel só aparece para trazer notícia de gravidez. A gente não ora aos anjos, mas pede a Senhor: Deus, manda o Gabrielzinho dar notícia aqui. Está orando para alguém que quer ficar grávido. Oh Deus, o Gabriel está de folga, dá trabalho para ele. Onde mulher está precisando ficar grávida, vinha Gabriel dar notícia, né? Lá com Ana também o Gabrielzinho apareceu. Esse Gabriel é especialista em mandar mensagem de cegonha. É fera. Uma família usada por Deus para trazer João. Deus usa esse casal temente a Deus. Deus cura as dores desse casal. E Deus abençoa o casal. Por que Deus cura este casal e traz essa bênção tão grande de ter um filho? A gente fica pensando, por que Isabel esperou tanto para ter um filho? Por que Isabel esperou tanto para ter um filho? Por que Isabel sofreu tanto de preconceitos dentro da família, da sociedade? Uma esposa do sacerdote. Se fosse nos dias de hoje, falar: olha lá, ó, a mulher do pastor ora para todo mundo curar, e ela não é curada não, olha lá. Disse que os outros ter fé, mas ela não tem, olha lá, está vendo? Quanto preconceito essa mulher não passou, quanta angústia. Ia para o templo chorando, voltava chorando. Que complicado. Mas diz o texto, era fiel, tinha dor no coração, tinha o desejo, tinha vontade de um milagre não cumprido, mas tinha fé, e esse milagre aconteceu no dia exato. Por que Deus esperou tanto? Porque tinha que ser no mesmo tempo em que Jesus ia nascer. Deus tinha um propósito para Isabel, para Zacarias e para João. Você virá para anteceder meu Senhor, o meu filho, e você irá anunciar os caminhos dele, preparando o caminho dele. João não podia ter nascido antes. Tinha uma hora certa, tinha uma data certa, tinha um momento certo, onde Maria vai ao encontro de Isabel, sua prima, para pedir conselhos sobre a gravidez. E agora o que eu faço, minha prima? Olha eu aqui com esse barrigão, como que isso acontece? Me ajuda aí, estão dizendo que eu traí meu marido, me acode aí, me aconselha, me ajuda. Coisa de prima, gente boa, honesta, justa, como diz o texto. E ela aconselhou, orientou, cuidou de Maria. Creio que tanto nos cuidados da gravidez, quanto no próprio aconselhamento dessa questão da fuga, de conversar com José. E agora vou ter que voltar lá e mostrar o barrigão para o Zé. E o que o Zé vai falar de mim? Você pensa que Maria não passou tribulação nessa gravidez? Olha o pepino, olha o problema. Mas aí Isabel orientou, cuidou, mulher disposta. E no tempo certo, quando Maria chega,
João, no ventre de Isabel, treme, sacode de um jeito impressionante, que Isabel fala: eu percebi que chegou o meu Senhor. Coisa linda. Isabel dá à luz um menino separado, na Bíblia também chamado de Nazireu. No capítulo 6 do livro de Números explica como que é isso, porque diz o nosso texto que esse menino foi separado verso 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Você já viu falar de uma criança no ventre da mãe ser cheia do Espírito Santo? João. Depois, se você não acreditar em eleição, em que Deus te elegeu, releia a Bíblia de novo, que Deus escolheu João no ventre de sua mãe e o encheu do Espírito de Deus. Esse homem foi separado por uma missão poderosa. Verso 16: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Verso 17: converter o coração dos pais aos filhos. Até uma missão familiar, de uma família abençoada, agora João vai abençoar outras, não só com a conversão, com a mudança de vida, mas também com a mudança na família, trazer a unidade. O que é converter coração? Mudar de lado, sim, virar o coração estava para a direita, vira para a esquerda. Não é uma cirurgia física, mas é uma cirurgia de comportamento, trazer a unidade, converter o coração dos pais aos filhos. Interessante dizer, ele não está aqui dizendo para os filhos obedecer aos pais, mas está dizendo: pais, amem e se curvam diante dos seus filhos para amá-lo, para se prostrar diante deles, para conversar com criança, se ajoelha. Pai, pede perdão para filho. Será que você já experimentou isso ou continuou na arrogância de ser um pai duro que não se curva aos filhos? Mas João veio para pregar e converter o coração dos pais aos filhos, sarar as famílias. João seria um instrumento de bênção para outras famílias. E por fim, uma família que ora e profetiza. Família de Zacarias e Isabel, uma família temente a Deus, uma família usada por Deus e uma família que ora e profetiza. O texto que nós lemos, do verso 76 em diante, mostra Zacarias orando por João Batista. Menino, no verso 76, o menino será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor. Por que Zacarias falou isso de João? Diante daquilo que o anjo Gabriel lhe disse. Ele creu e profetizou isso na vida do menino quando ele nasceu. Ele não descreu. Teve um probleminha lá da mudez. Mas nesse texto aqui, nesse exato momento em que o menino nasce, ele fala: é verdade. E tu, menino, é abençoado, profeta do Altíssimo. Você precederá o Senhor e você vai preparar o caminho dele, para dar ao povo conhecimento da salvação, redimi-lo de seus pecados. João profetizou e pregou arrependimento. Arrependei-vos, porque o Senhor está chegando. Arrependei-vos. Para iluminar aqueles que estão nas trevas. João profetiza e abençoa seu filho. Eu não sei o que você fala para os seus filhos. Não sei o que você fala para a tua esposa. Não sei, esposa, como você ora, teu marido. Senhor, quebra o coração daquele vagabundo, daquele grosso, daquele cachorro. Não sei se você está orando, se você está xingando seu marido. Não sei que tipo de oração é essa.
Se você quer que teu... É complicado isso. A gente ora abençoando, profetizando palavras de Deus. Zacarias orou pelo seu filho, profetizando as palavras que ele tinha ouvido do anjo, do que ele seria. Ele fala: meu filho, você vai ser assim, Deus te quer assim, um homem de Deus, chamado, vai ser profeta do Altíssimo. O que você está profetizando, falando para os seus filhos? Zacarias profetizou bênção, orou, colocou a mão na cabeça desse menino e mandou fogo e glória. João veio, os profetas do Antigo Testamento veio pregar: o Senhor virá, o Salvador virá, o Cordeiro de Deus virá. João Batista está pregando por aí. João Batista pregou nos seus dias: Jesus está a caminho, Ele está chegando, está perto. E a nossa pregação deve ser: Ele veio e Ele virá. Jesus voltará. Jesus veio e Jesus voltará. Nós temos que pregar o Evangelho para os nossos filhos. O tema do nosso ano é pregar o Evangelho. No mês da família, o tema geral: pregando o Evangelho para os nossos familiares. Nós devemos pregar, a começar do núcleo pequeno de casa. Tem muita gente querendo pregar para os de fora, mas não prega para os primeiros. Quando diz a palavra de Deus assim: amai o teu próximo, qual que é o seu primeiro próximo? Vamos colocar numa escala de mais próximo ou menos próximo. Quem é o mais próximo dos próximos? Começa com seu marido, com a esposa e com os filhos. É o mais próximo teu, não tem outro. Ame o seu próximo como se fosse você. Tem que começar com os de casa, o núcleo. Eu não sei como é composta a sua família, ou na verdade sei porque conheço a maioria dos membros, mas é aquele núcleo pequeno, a família pequena. Tem gente querendo evangelizar o mundo, esquece dos seus. Nós devemos pregar o Evangelho a começar de casa. Deus tinha um projeto especial para a vida de João, mas Deus escolheu um pai e uma mãe que fosse conduzir ele. Se João foi importante na preparação do Evangelho, no caminho, na vinda de Jesus, nós temos Zacarias e Isabel preparando João. Interessante? Para a bênção de Jesus com João, nós temos a bênção de Isabel com Zacarias. Um fazendo, vamos dizer assim, a cama, um preparando para o outro. E aí eu quero concluir que Isabel, João e Zacarias, uma família no plano da salvação. A tua salvação passa pela família de Isabel, Zacarias e João. Uma família que veio fazer parte da salvação do mundo, porque veio preparar o caminho do Senhor. Uma família usada por Deus. A gente fica muitas vezes pensando no eu. Mas quem é você sem a sua família? Interessante quando Paulo prega para o carcereiro na prisão, depois que houve aquele rebuliço santo, aquela libertação, ele estava lá sozinho trabalhando no carcereiro, não estava a sua família ali. Crê no Senhor e será salvo tu em tua casa. Por que será que Paulo não fala assim? Crê no Senhor e te salva. Crê no Senhor, busca o Senhor. Você tem que buscar o Senhor. Hoje nós temos uma pregação muito individualizada. Busca você o Senhor. Eu creio que quando nós devemos fazer isso, buscar e pregar o Evangelho para as pessoas,
Mas o nosso alvo tem que ser muito mais a família. Não sei se você já conhece família de gente viciada em droga. Um jovem adolescente viciado em droga. Eu já acompanhei algumas. E dificilmente, tem uma família muito legalzinha com um filho drogado no meio. Tem, existe. Mas a grande maioria é de família desestruturada. Não vamos generalizar, mas em termos percentuais, eu coloco 80%, mais ou menos. Isso não é oficial, uma ideia, mas a grande maioria, 80% de viciados e drogados, tem família desestruturada. O sistema que trabalha com crianças nos projetos sociais, temos o nosso projeto aqui em parceria. Eu já perguntei para a diretora lá, o que nós precisamos fazer para as famílias das crianças carentes. Crianças perdidas, desestruturadas, normalmente é resultado de família desestruturada. E Deus escolheu João dentro de uma família justa, fiel, que obedecia os preceitos do Senhor. Talvez você quer a bênção para os seus filhos, e faz certo, busca certo, mas a bênção dos seus filhos passa pela sua fidelidade com Deus. A bênção dos seus filhos passa pelo seu exemplo diante de Deus. A bênção dos vossos filhos passa pela sua fidelidade diante de Deus. Porque se um pai ou uma mãe não é fiel a Deus, dificilmente os filhos serão. Dificilmente. Também não é nada exato. Porém, nós temos que buscar sermos fiéis a Deus e justos, para sermos usados por Deus como família na vida dos nossos descendentes.